Boa tarde. Você vai assistir agora a gravação do comentário de rádio, que foi ao ar na manhã desta quinta-feira, 21 de agosto, por 210 emissoras. Lembre-se de se inscrever. Vamos chegar a 2.100.000 já. E, ao final, não esqueça de deixar o gostei ou não gostei. Vamos então ao comentário. Bom dia. O ministro Moraes deu entrevista à Reuters. Primeiro deu entrevista ao Washington Post, está dando entrevista. Os americanos devem ficar assim, puxa, ministro da Suprema Corte dá entrevista lá no Brasil? Devem estar pensando isso. Mas, enfim, aí ele disse para a Reuters que se os bancos resolverem aplicar a lei internamente, eles não podem. Eles podem ser penalizados internamente. Eu acho que ele quis dizer punidos, né? Porque eu fico penalizado quando eu fico com pena de alguém, né? Eu vou a um velório, eu fico penalizado com os parentes do morto. Punido, né? Punido, ele certo quis dizer punido. Mas interessante que ele está se referindo a ele próprio, porque ele é o punido. E ele é um ministro do Supremo. Ele é um juiz da Suprema Corte. E ele está falando sobre ele. Mas isso não é surpresa, né? Não é novidade. Faz 6 anos que o Supremo tem aquele inquérito em sua própria defesa. Ele é o queixoso. Ele se julga a vítima. O ministro Moraes está julgando pessoas que teriam-no ameaçado de morte. Isso é totalmente impossível para caber na cabeça de qualquer estudante de primeiro semestre de Direito. Mas é possível aqui no Brasil, ante o silêncio da mídia domesticada, a pet media. É uma aberração, mas enfim. Aí o editorial de O Estado de São Paulo de ontem chamou a decisão de Dino, do ministro Flávio Dino, de temerária, porque usou uma arguição de descumprimento de preceito fundamental, a DPF, a 1778, sobre o desastre de Mariana, para, segundo o editorial do Estado de São Paulo, para fazer manifesto político de defesa da soberania nacional. E com isso, lembra o editorial, criou uma enorme insegurança jurídica no sistema financeiro nacional. Né? E aí ele explica tudo aquilo que eu já expliquei para vocês, né? Que a Magnitsky não vale aqui no país, vale lá nos Estados Unidos. Óbvio. Né? Mas se um banco daqui tem interesses nos Estados Unidos, usa serviço dos Estados Unidos, tem filial nos Estados Unidos, tem ações nos Estados Unidos, vai ser punido nos Estados Unidos por ter conta de um punido pela Magnitsky, no caso o ministro Moraes. E aí diz o editorial, né, mostrou que, por causa disso, no dia seguinte, os maiores bancos brasileiros perderam 42 bilhões do patrimônio espelhado pelas ações, né? Numa questão, isso é importante, que nem estava com Flávio Dino, mas sim com o ministro Zanin, que estava com uma ação movida pelo líder do PT, Lindbergh Farias. E que Dino, segundo o editorial do Estadão, para blindar Moraes, instalou um tumulto jurídico que ninguém consegue resolver, ninguém sabe resolver. O Banco do Brasil emitiu uma nota aí que não diz nada com coisa nenhuma. Fala em generalidades e tal, vai rodando e não entra no assunto. Né? E depois dessa queda no valor das ações dos bancos, Dino ainda ironizou, como ele costuma fazer. Eu não sabia que era tão poderoso. Vejam só. Eu queria falar também da Carla Zambelli, porque amanhã vai haver a perícia médica, pedida pela justiça italiana, pelo juiz italiano. Né? E dia 27 vai ter a nova audiência em que a defesa dela está trazendo do Brasil um laudo
psiquiátrico também, né? Agora, o que eu queria falar é, de novo, da pet media, a imprensa domesticada. Aproveitou uma notícia aparentemente nova de uma nota da Advocacia Geral da União para pessoas pensarem que ela estava duplicada na prisão, com prisão dupla, tá? Foi presa. Não, é a notícia velha que foi requentada do dia 15 de agosto, né? Em que o juiz determinou a perícia médica, a nova audiência dia 27, e que ela fosse mantida em custódia. Era exatamente isso, né? De Brasília, Alexandre Garcia.